hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre cálculos. Então, olha que fotinha mais bonita. Isso tudo, gente, são cálculos renais. Então, olha o tamanho desses cálculos. Alguns são enormes, tá? Coisa de 3, 4, 5 centímetros, alguns. Ah, olha o tamanho disso daqui. Eu estava lendo, tem cálculos que podem chegar a ser do tamanho do rim. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o negócio que gigantesco. Ou seja, ele estava no rim e já estava até para a parte dos dutos aqui, né? Parte da uretra. Então, bem pesado o negócio. Então, assim, vamos beber água, né, gente? Vamos beber água, não custa nada. E o que eu achei mais bonitinho disso tudo é que a maioria das informações, ou das informações que eu achei mais relevantes e interessantes fora de um artigo, foi retirado do site do Serviço Geológico do Brasil. Bem maneiro, né? Vamos falar sobre pedra, nada melhor do que a geologia. Então, só uma amostrinha aqui dos diversos tipos de pedra que a gente pode ter. Vocês percebem que são diversos formatos, tamanhos. Então, olha esses daqui mais espiculados, alguns mais lisos. Então, assim, é pesado o negócio. Bem pesado. Mas, quando a gente fala de cálculo, o que a gente está falando? De minerais que são formados no corpo. Principalmente sais de cálcio, fósforo e amônio. São os mais comuns, esses inorgânicos. São os sais mais comuns que se formam. Mas também, fora os inorgânicos, também pode ser formado de material orgânico. O ácido úrico é um tipo, alguns aminoácidos, quando acumulam, podem provocar também, né? E alguns enxofres, as sulfas. Então, são minerais também, né? São átomos também, mas eles são considerados orgânicos. Então, principalmente os aminoácidos, né? Que vai ter uma relação aqui com o ácido úrico. E as sulfas, que são baseados em enxofre. Então, assim, a grande maioria, são sais de materiais inorgânicos. Tá? Então, cálcio, fósforo e amônio. Fora o sódio mesmo. Também é outro que é muito comum. Mas o principal são os de oxalato de cálcio. E isso pode acontecer em 3 locais principais no corpo. Eu não vi em mais nenhum, pode ser que tenha, não sei. Tá? Não vou falar que não, porque assim, tem alguns tipos de tumor que também endurecem e viram pedras, né? Então, também alguns tipos de tumores podem ser considerados como cálculos, porque tem essa formação da pedra. Mas, principalmente, gente, acontece em rim, bexiga e vesícula. São os 3 principais locais, sendo o campeão aqui de formação de cálculos o rim. Tá? E uma coisa que eu achei bem interessante é que isso é um estudo, tá? É esse estudo aqui, na verdade isso daqui é um review, é uma revisão de artigos, foi publicado em 2016, falando que no mundo inteiro, de 1 a 15% das pessoas tem ou vai ter cálculo renal pelo menos uma vez na vida. Isso basicamente sobre o rim, tá? Isso é particularmente sobre o rim. E aí ele ainda fala, e esse número está aumentando. Ano a ano o número tem aumentado. E aí a gente vai ver alguns fatores do porquê isso está aumentando e vai discutir um pouquinho isso daí. E aí, os fatores principais que são relacionados para essa formação dos cálculos vai estar como campeão, gente, ingestão insuficiente de água. Esse é o grande vilão aqui, é a pessoa não beber água. Por quê? Ela pode ter uma alimentação desregulada, vai fortalecer, vai produzir esses cálculos? Pode ser que sim,
Mas se a pessoa ingere bastante água, ela vai diluir isso daí. Então, normalmente, essa formação, isso a gente vai debater um pouquinho mais na área da medicina chinesa, essa formação dos cálculos vem pela falta de água para diluir e levar. Tá? Aí, fora a alimentação, alguns medicamentos e suplementos podem também auxiliar no desenvolvimento dos cálculos. E também, gente, isso também é meio que vamos assim, principal na formação dos cálculos, são alterações metabólicas. Então, a obesidade é considerada como mas grandemente dentro da alteração de metabolismo, o hiperparatiroidismo, ou seja, uma hiperfunção da paratireoide, porque a paratireoide está relacionada com o metabolismo do cálcio dentro do corpo. Então, a gente vai ter essa função muito grande dentro do cálcio, ela vai permitir a formação desses cálculos. E a gota, que é o que vai ter a formação, né, a concentração de ácido úrico, que vão ter os cristais formados por ácido úrico. E aí também a questão da gota, do mesmo jeito que eu comentei lá sobre o lúpus, que é principalmente na mulher, eu nunca ouvi falar sobre homens com lúpus, deve ter, mas nunca ouvi. A gota, também a grande maioria que afeta é homem e não mulher. É muito raro você ver uma mulher falando que tem gota. Existe? Existe, mas é muito mais comum no sexo masculino. Então, além dessa questão da alteração no metabolismo, eu tenho algumas predisposições. Então, quando eu estava falando lá dos cálculos no rim, é muito mais comum, é muito mais preponderante em mulheres do que em homens. E aí, por quê? Porque as alterações de metabolismo na mulher são muito maiores, por conta dos hormônios, né? Quem regula o metabolismo são os hormônios. E a mulher costuma ter, gente, por favor, nunca entenda que eu não generalizo nada, tá? Eu tento não generalizar porque na medicina chinesa a gente vê que cada um é um universo, né? Cada indivíduo é único. Então não dá para falar que toda mulher é yin. Não, tem mulher que é mais yang que homem. Não tem como. Então, essa questão do metabolismo é muito mais comum a alteração em mulher. Porque mulher tem muita essa circulação dos hormônios gerando as fases, né? As fases da ovulação, as fases da amamentação, quando tem filhos, e tudo isso está relacionado com o metabolismo. Então, é muito mais comum essas alterações metabólicas afetarem a mulher do que o homem. Tá? Por isso que os cálculos são preponderantes em mulher do que em homem. Certo? E aí, alguns dos sintomas, e é aí que eu vou me apegar para a gente debater na medicina chinesa, que vai estar relacionado aos cálculos, vão ser cólicas fortes, ou seja, aquela dor, dizem que é uma das piores dores, né? Dizem que são 3 as piores dores, né? Pedra no rim, parto e dor de dente. Então, a gente tem dor aí que pode ser absurda, né? E aí, eu já tratei de pessoas com cólicas de rim e realmente é bizarro você ver que a pessoa ela fica totalmente improdutiva. Tá? Por quê? As cólicas renais, elas têm uma característica que é essa daqui, ó. A dor irradia. Ela vai desde as costas até a parte da frente do corpo. Então, ela dá a volta. Ela sai da base ali, da região lombar, né? Ela sai da região posterior lombar e vai até o abdômen. Então, é uma dor que ela abraça. É como se ela abraçasse a parte abdominal da pessoa. E é bastante forte, costuma ser bastante forte. E aí, isso daí também não é por conta da dor, mas por conta do cálculo em si, acaba gerando, dependendo aonde está esse cálculo e o tipo de cálculo que é, ou seja, dependendo do mineral que ele é formado, dependendo do material que ele é formado, ele pode dificultar a urina. E aí vai acontecer o quê? A eliminação vai ser em pequenas quantidades. A pessoa não vai conseguir eliminar grandes quantidades de urina. Por quê? Por conta desse bloqueio que o cálculo vai gerar. E aí outra característica é a ardência urinar. Por quê? A hora que passa o fluxo,
acaba tendo dor, porque o cálculo está ali, né? Então ele se movimenta. E aí eles dizem assim, cálculos de até 5 milímetros podem sair naturalmente ao urinar. A partir de 5 milímetros, ele já começa a causar muita dor. Então até que é razoável, né? Meio centímetro para uma pedra é um tamanho razoável. Mas a gente costuma ouvir de pedras muito grandes, né? E aí, por conta dessa eliminação parca, essa eliminação fraca da urina, e é a retenção da urina que costuma acontecer infecção urinária. Tá? Por conta do fluxo não ser forte, por causa de ficar parado a urina no canal. Então, isso permite a geração de infecção urinária também. E aí, por conta da pedra, dependendo do tamanho, dependendo de onde passa, vai gerar sangue na urina. Então, pode ter presença de sangue na urina. E aí, gente, a febre. Febre, normalmente, é um sinal que está alguma coisa muito errada no corpo, né? Então, às vezes, pode ser desse cutucar da pedra gerar essa febre. E aí, por conta da dor, provavelmente, náuseas e vômitos. Tá? Então, eu quero pegar esses sintomas com vocês e debater eles dentro da medicina chinesa, para que a gente possa pensar um pouco melhor no que poderia ser esse cálculo e o que está acontecendo na movimentação do interno, para que isso aconteça. Beleza? E aí, vamos começar por esse primeiro item. Então, ele fala aqui, ó, o que pode acontecer, né? As cólicas, a dor, uma dor forte e que irradia das costas para a parte anterior. Então, primeiro, qual parte das costas que vai ser afetada com essa dor? Região lombar, certo? Se é a região lombar que está sendo afetada, eu tenho uma relação direta com o rim. Por quê? O rim é que se apresenta na região lombar. Então, eu vou ter aqui a lombar sendo afetada e abdômen inferior. E isso aqui vai tudo ter uma relação com o aquecedor inferior. E o aquecedor inferior alberga principalmente o rim. E aí, quando eu falo de região lombar, eu estou falando do local onde o rim se apresenta. Então, primeira coisa que eu posso já debater aqui é que o cálculo renal, olha que coisa mais genial, cara, que eu vou inferir aqui para vocês. O cálculo renal está me indicando um problema no rim. Ah, mas bobeiras à parte, não por conta de ser no rim, tá? Então, se eu não sei que esse cálculo é no rim, eu sei que está acontecendo uma cólica forte na região lombar que vai para a região anterior do corpo. A lombar é presença de rim. O rim se apresenta na lombar. O rim vai se mostrar na região lombar. Então, eu já sei aqui que o rim está sendo afetado. Primeira coisa. Segunda coisa. Se essa dor irradia, se ela irradia, quer dizer o quê? Que ela migra. Ela vai das costas para a parte inferior do abdômen. Então, se ela se irradia, se ela migra, eu vou ter uma relação com o vento. Toda dor móvel, ela tem uma relação com o vento. Certo? E o vento é uma característica da madeira, do fígado e da vesícula biliar. Então, para esse início, é o que dá para a gente inferir aqui, nesse primeiro sintoma. Então, eu estou tendo ataque no fígado, na madeira, né, no geral, e no rim.
Já quando eu falo de dificuldade para eliminar urina, ou que a urina sai em pequena quantidade, tem duas coisas que eu quero discutir com vocês. Primeiro, se eu tenho dificuldade para urinar, eu estou falando que o esfíncter, ou seja, quem faz o controle do orifício, seja no homem, seja na mulher, os orifícios inferiores são responsabilidade do rim. Então, novamente, eu tenho o rim sendo chamado aqui quando eu tenho uma dificuldade para urinar. Só que aí ele me fala também, eu posso ter a eliminação, só que com uma quantidade pequena da urina. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Quem armazena a urina é a bexiga. Então a bexiga vai armazenar a urina e liberar a urina quando, e só quando, gente, o rim mandar. O rim é quem determina a hora que a urina vai ser liberada, não é a bexiga, na visão da medicina chinesa. Na visão da medicina chinesa, a bexiga armazena, e ele fala assim, enquanto está armazenada na bexiga, esse líquido não é urina, ele não é um excremento, ele é um líquido pelo qual eu ainda posso retirar água, eu ainda posso retirar líquidos dali. Ele só vai ser considerado urina para o chinês a hora que essa urina é liberada. E quem permite a liberação é o rim. Por quê? Porque é o rim quem controla o orifício. Legal isso, né? Então, novamente, a gente tem o rim sendo tratado por conta da cólica na região lombar e por conta da dificuldade de urinar. Então, a gente tem dois pontos aí para o rim. Ardência urinar. Então, acabei de falar que o ato de urinar vai ter uma relação com a água, com a bexiga e o rim, só que ele me fala aqui, ó, ardência. O arder, o queimar, me traz relação de um outro patógeno, né? Que é o calor. Então, olha só a síndrome já começando a ser formada aqui. Eu tenho um calor proveniente do rim e que também se manifesta com vento. Então, basicamente, por esses três primeiros sintomas, a gente pode inferir que o cálculo renal é um vento, calor no rim, inicialmente. Só que não é só isso. Por quê? Porque ele fala também que eu tenho a infecção urinária. Bom, então vamos juntar esses dois aqui, ó, ardência e infecção. Então, primeira coisa da infecção. A infecção, gente, ela vai trazer febre, não vai? Ela não vai trazer febre? Vou até apagar isso aqui. Então, ó, quando eu falo de infecção, eu estou falando de febre. E a febre também vai ter uma relação com o calor. Só que, quando eu falo de infecção, eu estou falando da associação calor, umidade. Interessante isso, né? E aí, eu vou perguntar para vocês, o calor, umidade, quando se associa, o que vai acontecer? Eu quero que vocês imaginem uma poça d'água, choveu agora, vamos dizer assim, você vai lá na calçada e fica aquelas poças. Quando o calor começa a aumentar, essa umidade que está presa ali não começa a secar. Quando esse calor está muito grande, a ponto de secar a umidade, isso daqui vai se transformar numa gelatina.
num treco mais pegajoso. E isso a gente chama de fleuma. Então, quando eu falo de infecção, eu estou falando de calor, umidade. Mas, quando eu falo de uma formação de algo que está crescendo no corpo, isso me remete a fleuma. Então, aquele vento-calor que a gente falou, aquele vento-calor no rim, ele também está associado a fleuma. Então, a síndrome que eu poderia classificar na questão dos cálculos renais seria o vento-calor e fleuma afetando o rim. E aí eu vou ter duas coisas. Primeiro, presença de sangue na urina. Se eu tenho calor em demasia, eu não vou agitar esse sangue? Agitando o sangue, eu vou fazer com que ele fique agressivo. E aí, esse calor pode subir o suficiente, então ele pode crescer bastante, e a hora que ele cresce muito, ele pode gerar uma condição de fogo. E aí o fogo, quanto mais calor, mais fogo, quanto mais fogo, o sangue pode começar a aparecer. Então, quando eu tenho a presença de sangue na urina, aquele calor, umidade, já vai estar formando, além do fleuma, vai estar formando fogo também na visão da medicina chinesa. Tá? Ah, Michel, mas é uma ruptura ali do cálculo que está fazendo. Tudo bem. A gente está aqui para debater medicina chinesa. Então, esse calor já começa a ficar agressivo demais para que o sangue comece a escapar dos vasos e aparecer na urina. E aí vocês vão ver que a presença de sangue, muitas vezes, ela vai evidenciar esse calor extremo. E o calor extremo começa a formar o que a gente chama de fogo. Interessante, né? E aí, gente, sobra essa parte das náuseas e do vômito. Então, a gente está falando que está lá no rim um fleuma bloqueando, tem um calor, umidade, um fleuma bloqueando lá no rim. Se esse rim está preso, se ele está bloqueado, pode acontecer que o baço não suba, porque o rim não está subindo. Então vamos fazer, vocês que vão ter aula comigo esse final de semana, a gente vai falar sobre isso daí, vocês vão entender um pouco melhor. Mas para quem já viu essa parte de fisiologia, vai lembrar que o yang do rim vai subir para chegar até o baço. E a partir disso, o baço vai poder subir para o coração, pulmão. Só que isso tudo, gente, pulmão. Só que isso tudo, esse yang do rim subindo, quem sobe também com ele é o yang do fígado. E se o yang do fígado não sobe, a vesícula não desce. Se a vesícula não desce, o estômago também não vai descer. Se o estômago não consegue descer, ele vai causar um contrafluxo. Então, quando eu estou tendo náuseas e vômitos como sintoma, eu estou tendo o fluxo do estômago em contracorrente. Eu vou ter o fluxo do estômago ascendendo ao invés de descer. E aí pode ser por conta do fleuma que está bloqueando o yang do rim, pode ser por alguns outros motivos. Tá? E a gente precisaria ver o que mais está acontecendo para que essa náusea e esse vômito aconteça. Pode ser diretamente por causa do fleuma?
Muito difícil, mas pode ser que o fleuma está gerando essa falta de fluxo. E aí eu vou ter o estômago impedido de descer. E aí, se o estômago está impedido de descer, ele vai se agitar e vir para cima. Se ele vem para cima, eu começo a ter náusea e vômito. Tá? E isso não é comum, né? São picos. Então, o que vai acontecer? Vai começar a acumular o estômago, vai começar a acumular, ele não vai conseguir descer, vai chegar uma hora ele vai precisar subir. Então, eu vou ter esses contrafluxos do estômago acontecendo em alguns casos. Tá? Mas o mais comum é essa parte aqui. E aí, se eu tenho infecção, provavelmente eu vou ter febre. Se eu tenho presença na urina, presença de sangue na urina, provavelmente eu estou tendo febre. E, por um acaso, essa náusea e vômito pode acontecer. Não, eu não diria que ele é um dos principais causadores. Tá? E aí, só para fechar, o que eu vou ter? Primeira coisa, a formação de uma matéria. Tá? Essa matéria aqui, gente, não é natural. Ela é uma matéria que a gente considera um patógeno. Ele é um Xê. Ele é um patógeno que está alocando onde? Onde não deve. Então, essa matéria que está em local que não deve é a tal da mucosidade. É o fleuma. Oi, gorducha. Oi. Errei. Mas é fleuma, tá? Então, o fleuma, gente, ele tem aquela relação que eu falei para vocês, do calor mais a umidade. A umidade no corpo, ela é interessante? Com certeza, né? Eu preciso de umidade para poder causar alguns fatores no corpo. Por exemplo, o sangue, ele vai umedecer os tecidos. Só que também essa umidade que está falando, esse calor-umidade que a gente está falando aqui, é patógeno. E esse calor-umidade, quando se associa por bastante tempo, é que vai virar o fleuma. Então, a gente sempre vai ter uma relação da umidade com o baço. Por quê? O baço vai ter a função de transformar e transportar. Se ele não está transformando essa umidade, ela começa a acumular. Se ele não está transportando, a umidade começa a acumular. Então, a deficiência do tido baço, vai gerar essa possibilidade da formação da umidade e, consequentemente, do fleuma. Baço, não massa. Legal. Então, essa primeira parte aqui está descrita. Aí, o que eu vou ter além? Eu vou ter a parte de dor. Dor, na medicina chinesa, quer dizer que está com falta de fluxo. Então, eu tenho um impedimento do fluxo. Tem algo parado, tem algo bloqueado. E aí, quando eu falei do fleuma, eu não falei que o fleuma é aquela massa que forma onde não deve? Se eu tenho uma massa formada, ela vai impedir a circulação. E o Ti do fígado é correspondente ao livre fluxo das substâncias. Se não tenho livre fluxo, eu tenho dor. Então eu tenho aqui ou uma depressão ou uma estase do Ti do fígado. Também acontecendo. E também, para fechar, a gente tem essa relação da hiper ou hipofunção do corpo. E aí, gente, quem que eu vou estar com problema? O sistema Yang. Se eu tenho uma hiperfunção, eu tenho Yang em excesso. Se eu tenho uma hipofunção, eu tenho Yang em deficiência. Então, quando o sistema Yang começa a falir, começa a falhar, ele pode gerar
essa possibilidade da formação da matéria e da dor. Não falei aqui nos dois casos uma deficiência, uma estase do Qi? Qi é Yang. Então eu tenho uma relação mais correlacionada ao Yang do que ao Yin nesse caso. Eu tenho matéria sendo formada, um patógeno Yin, mas por quê? Porque o Yang vai estar alterado. E aí ele pode estar, se o Yang está num hiperfuncionamento, eu vou ter calor demais. Esse calor demais vai fazer com que os líquidos sequem. Se os líquidos secam, eles impedem a circulação. E aí a gente não falou que uma das características principais é o pouco consumo de água. Então lembra que o meu bom Yin Qi, aquele Qi de nutrição, vai ser bom quando eu tenho água e cereais em suficiência. Se eu não tenho água em suficiência, vai ficar faltando. Vai ficar faltando eu hidratar, vai ficar faltando eu refrescar. E aí esse Yang pode começar a ter uma hiperfunção. Então, vai variar de caso a caso, mas vocês veem que eu tenho principalmente, vamos falar principalmente no cálculo renal, uma relação do rim. Mas também eu vou ter relação de baço, de fígado e do sistema Yang. E aí, só para fechar, eu posso ter aquela questão dos cálculos na vesícula também, né? Então, vocês lembram que tudo que a gente falou até aqui atrás tinha relação com o calor, deixa eu apagar aqui só para não confundir. Então, quando eu falo do cálculo na vesícula, eu também vou associar ele a um calor, umidade, e esse calor, umidade, é o que permite a formação do fleuma na vesícula biliar. Então vai variar. Se eu tenho o cálculo na vesícula, eu tenho uma relação maior com o movimento madeira. Se eu tenho o cálculo no rim e na bexiga, eu vou ter uma relação maior com o movimento água. Mas, de qualquer jeito, eu vou ter uma relação de deficiência ou de excesso do sistema Yang, que vai estar afetando tanto a circulação dos nutrientes, dos líquidos, das funções, quanto uma deficiência da função do baço. Então, gente, hoje, a aulinha mais rápida. Não tenho nada além para acrescentar para vocês quanto a cálculo. Sobre a expulsão dos cálculos. Então, vamos lá, gente. Tratamento para cálculo renal, para cálculo biliar. A minha indicação para vocês é a seguinte. Pergunte se a pessoa sabe o tamanho desses cálculos. Se o cálculo for grande, não mexam. Por quê? Quando a gente vai fazer acupuntura nesse caso, não é um fleuma, não é um calor, umidade, não é um fleuma que está acontecendo ali, não é uma falta de Qi. Então a gente vai tentar dinamizar o Qi e eliminar o fleuma. O que o corpo vai tentar fazer? Expulsar. E aí, o que pode acontecer? Se esse cálculo se mexer, dependendo do local, dependendo do tamanho, eu posso ter um rompimento do duto biliar, por exemplo. Eu posso ter uma dor insuportável e rasgar o ureter, a uretra. Eu posso ter um problema, uma inflamação maior no rim. Então, dependendo do cálculo, gente, não mexam. Se a pessoa souber o tamanho, não mexam. Faz uns 3 meses, mais ou menos isso. E apareceu uma paciente na clínica, marcou avaliação, consulta,
Em 15 minutos eu mandei ela embora. Por quê? Ela começou a me relatar que ela estava com insônia, dor no hipocôndrio, enjoo e irritação. Eu falei, não, beleza, dá para tratar, tudo mais. E dor, tá? E dor na cervical de tensão também. E dá para tratar sim, tudo mais. E aí foi continuando o diagnóstico. A hora que ela falou, é porque eu tenho cálculo na vesícula. Opa, peraí, que? Você tem cálculos na vesícula? Eu tenho. Eu preciso fazer cirurgia, mas ainda não quero fazer não, ainda mais essa questão da epidemia e tal. Falei, tá, e qual é o tamanho desse cálculo? Você sabe me dizer? Eu falei, acho que tem um que tem 1,5 centímetros. Aí eu falei, minha querida, vai fazer a cirurgia, depois você volta. Por quê? Gente, esse cálculo já está muito grande. Então, o que pode acontecer? No agulhamento para dor, qual é a ideia? Não é fazer o ti mover? Se eu movimento o ti, esse ti não vai tentar me fazer expulsar essa pedra que está parada lá? E aí eu posso ter um rompimento do duto biliar. Eu posso matar essa pessoa. Vale a pena eu fazer esse tratamento? Foi exatamente isso que eu expliquei para ela. Falei, eu posso te tratar. Vai aliviar a dor? Vai. Mas eu corro o risco de fazer com que essa pedra se mexa. E ela é muito grande. E se ela se mexer e ela romper o duto biliar, a hora que viu já foi. Você vai ter um problema severo, um sério problema com um risco de você vir a óbito. Eu prefiro não agulhar você. Vá, faça a cirurgia, depois você volta. Então, desprezei uma paciente por causa disso. Posso fazer o agulhamento? Posso. Só que olha o risco que eu estou correndo. Não vale a pena, gente. É perigoso. Tá? Bom, depois do agulhamento, quanto tempo demora para o cálculo se mover? Pode ser imediatamente. A ideia vai ser que imediatamente eu já movo esse cálculo. Por isso a dor vai aliviar. Então, o cálculo vai se mexer e normalmente na primeira urina que a pessoa fizer após o agulhamento, esse cálculo vai sair. Tá? 3 casos que eu fiz de agulhamentos. Em 2 a pessoa liberou na noite. Eu fiz o agulhamento à tarde, à noite ela falou que liberou o cálculo. As 2. E uma outra falou que, não sei se saiu, se não saiu, eu sei que eu não tenho mais dor. E isso já faz 3 anos. Então, provavelmente, o cálculo deve ter saído. Sim, dependendo aonde está o cálculo, ele vai ser liberado instantaneamente, na próxima urina. Tá? Depende do tamanho do cálculo, vai sair rápido. Dependendo do tamanho do cálculo, vai se mover e vai trazer ainda mais dor para a pessoa. Ela pergunta assim, a partir de que tamanho o cálculo não se recomenda o agulhamento? Então, vai depender do tamanho do duto. O tamanho do duto, gente, ele vai, acho que é 1,5 milímetro a 2 milímetros. Mas aí ele é um pouco elástico. Então eu posso liberar até 3, 4 milímetros. Mas então, vai variar, porque assim, dependendo, se for no duto do rim, se eu não estou enganado, o duto é um pouco maior. Então ali ele fala até meio centímetro, essa pedra vai sair com facilidade. Agora o duto da vesícula, ele é um pouco mais estreito. E ainda ele é um pouco mais delicado, né? Então eu posso ter um risco ainda maior. Então assim, eu diria que pedras até meio milímetro é o limite. Assim, meio centímetro é o limite. Passou de meio centímetro, 1 centímetro, não mexe, gente. Por quê? Pode sair? Pode, mas pode trazer um problema muito severo. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso pensar em E40, pensando em reduzir esse fleuma, mas não em eliminar, manipulando o ti. Então, eu fico com o pé atrás em fazer agulhamentos nesse caso, de cálculos. Dependendo do cálculo, eu prefiro não mexer. Mas aí vai de pessoa para pessoa, né? Tem acupunturista que vai mandar ver. Vai sair, provavelmente vai sair, mas às vezes pode rasgar,
E aí, qual vai ser o risco? Se for o duto do rim, provavelmente é um sangramento. Se for o duto da vesícula, pode ser um pouco mais severo, pode ser um pouco mais grave o caso. Então vai depender aonde está, e aí entra a questão, qual é o tipo de cristal? Dependendo do tipo do cristal, ele vai ser mais ovalado. Então, o risco de rompimento é menor. Agora, se ele for um cristal pontiagudo, lascou. Então, quando for trabalhar essa parte de cálculos, eu recomendo saber qual é o tipo de cálculo e qual é o tamanho, antes de manipular. Por quê? Trabalhar com acupuntura tende a fazer o cálculo ser eliminado pelo corpo. E aí, se o cálculo for grande, a gente pode ter um problema severo. Dependendo do local que ele está, a gente pode gerar um problema muito maior. Então, por exemplo, tem cálculos de rim que estão dentro do rim, onde os médicos falam, ó, melhor não mexer, larga ele lá. E aí a gente vai controlando para saber tamanho, começa a beber água, começa a beber mais líquidos para tentar dissolver esse cálculo. E aí, provavelmente, gente, eu não tenho a experiência da fito, mas provavelmente devem ter ervas que vão ajudar a dissolver esse cálculo. Prescrição médica para fazer acupuntura no cálculo? Não. Nunca tive recomendação de médico para fazer acupuntura para cálculo biliar, né? Para cálculo seja biliar, seja renal. Mas eu já trabalhei pessoas que eu sabia que tinham cálculo e, nunca mais tiveram problema. Nunca mais tiveram a dor, né, pelo menos. E aí algumas pessoas eu não vi mais e a outra realmente nunca mais teve. Eu tive uma proximidade bem grande com essa outra pessoa por 10 anos e aí ela não teve mais cálculos. Pelo menos o tempo que a gente teve junto, ela não teve problema nenhum de cálculo. Mas mudou a alimentação, começou a ingerir mais água, mudou o estilo de vida, então tem vários fatores aí. Então lembra que a acupuntura não é só agulhar, é ensinar o seu paciente a se cuidar também. Isso eu acredito, pelo menos, que faz parte do nosso tratamento. Fiquem com Deus. Até